O Espírito Santo, ele está conosco, ele é promessa de Deus para estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, é o Espírito Santo que se move entre nós, é o Espírito Santo que nos ajuda no nosso dia a dia. Ele é o nosso ajudador, ele não vai fazer por nós, ele vai nos ajudar. E às vezes nós queremos que Deus faça tudo, que o Espírito Santo faça tudo, mas ele é o nosso ajudador, ele vai nos ajudar em tudo aquilo que nós necessitamos, em tudo aquilo que nós precisamos. Mas para que ele seja o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso amigo, nós precisamos desenvolver intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos conhecer a pessoa do Espírito Santo, ele também nos conhece. Ele nos conhece, mas nós precisamos desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo, para que realmente ele possa ser o nosso ajudador, o nosso consolador, o nosso mestre, aquele que nos ensina, que nos consola, que nos revela as verdades de Deus. Então, nós temos como base, né, o nosso texto, que está ali no livro de Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 10. Gostaria que colocasse no telão, para que você, eu sei que você já tem conhecimento deste versículo, você já tem acesso a este versículo, mas gostaria de ressaltar aqui que este é o tema das ministrações deste mês, que é afiando o machado. Então, se estiver embotado ferro ou machado, e não se afiar o corte, então se deverá dobrar a força, mas a sabedoria é excelente para dirigir ou direcionar. Então, este texto aqui, ele vem falar exatamente deste preparo, dessa capacitação, deste se entregar, desse investimento, para que possamos ter sucesso e habilidade. Aqui, este texto está dizendo, se você pegar um machado, né, ou uma ferramenta, que você não tem habilidade com ela, que não está afiada, né, você não vai ter sucesso, você vai ter que trabalhar muito mais, você vai ter que exigir mais força de você. Mas quando o machado está afiado, ou quando esta ferramenta, né, está afiada, você vai ter sucesso naquilo que você se propôs a fazer. Então, o Espírito Santo, estar com o Espírito Santo, se envolver com o Espírito Santo, investir tempo com o Espírito Santo, é como se você estivesse afiando esse machado. E na hora que você precisar, na hora que você necessitar, você não vai ter que investir tanta força, você não vai se desgastar, você não vai se estressar. Por quê? Porque o machado está afiado. Amém? O machado já está afiado. Então, quando nós gastamos tempo, né, eu não gosto de dizer gastar tempo, porque investe, né? Quando você investe o seu tempo em meditar na palavra de Deus, em orar, em buscar conhecer mais do Espírito Santo, você está se preparando, você está se capacitando para tudo na sua vida. Porque as dificuldades, elas surgem em várias áreas da nossa vida. Às vezes é no seu casamento, atritos entre o casal, e se você não estiver cheio do Espírito Santo, não estiver com o machado afiado, não é para sentar na cabeça do outro, não é rachar a cabeça do outro, né? Se você não estiver cheio do Espírito Santo, você vai trazer mais complicação ainda para o seu casamento, para o seu relacionamento, para um relacionamento, às vezes, na empresa, com os seus filhos, no seu local de trabalho, na sua faculdade. Mas se você gasta tempo, né, investe tempo com o Espírito Santo, se preparando, na hora que você precisar, ele vai estar ali junto com você, amém? Então, quando nós falamos sobre o Espírito Santo, qual é o texto que vem na sua mente? Qual é o texto bíblico? Que quando nós falamos sobre o Espírito Santo, qual é o texto da Bíblia que salta para você? Nós temos várias, às vezes nós achamos que a Bíblia só se refere ao Espírito Santo no Novo Testamento, mas o Espírito Santo está desde o princípio. Então, desde o começo até hoje,
Jesus veio, cumpriu a missão dele, voltou para o Pai, mas o Espírito Santo permanece conosco. E ele está desde o princípio de tudo, desde o início, desde o Gênesis. Nós vemos ali a pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas, ou do abismo, ou do caos. E quando nós vamos para o hebraico, a conotação que essa palavra pairava traz de entendimento para nós, é um mover, né, que o Espírito estava se movendo intensamente com força. Por que o Espírito estava se movendo intensamente? Para gerar aquilo que Deus estava falando. Se Deus estava falando, haja luz, o Espírito Santo já estava dando forma àquela luz. Haja um luminar maior, haja um luminar menor. Então o Espírito de Deus, ele já estava pairando, ele já estava exercendo esta força, essa energia, este mover criador. E não é diferente nos nossos dias. O Espírito Santo continua agindo. E a Bíblia diz que até com gemidos inexprimíveis. Quem pode ouvir os gemidos inexprimíveis do Espírito Santo? Às vezes gemendo para você acordar de madrugada e buscar a face do Senhor, buscar a presença do Senhor, se dedicar mais à sua leitura bíblica, ao jejum, à oração. O Espírito está pairando, está movendo, está gemendo para que as coisas aconteçam, para que as coisas se tornem realidade na sua vida. Então, na criação também do homem, Deus diz assim, façamos o homem. Com quem Deus estava conversando? Deus estava conversando com o Filho e com o Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então nós vemos o Espírito Santo em vários momentos, ou em todo. A Bíblia relata alguns momentos, mas em todos os momentos o Espírito Santo de Deus se fez presente. E com essa intenção, com essa intensidade de gerar, de criar o sobrenatural. Então, quando você está dependendo do sobrenatural de Deus, você está dependendo do Espírito Santo. Porque é Ele que vai gerar o sobrenatural. Ele começa a gemer, né, em cima daquilo que você está colocando diante do Senhor. O Espírito Santo, ele começa a se mover para que aquilo se torne realidade para você. Então, essa é uma das faces do Espírito Santo. Gerar o milagre que nós precisamos. Gerar o milagre que nós esperamos. Gerar o milagre que nós aguardamos. Então, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. E pessoa, quando nós falamos de pessoa, nós estamos falando de relacionamento. Não tem como você se lembrar do Espírito Santo só na hora que você precisa. Ele faz parte do seu dia a dia. E existem homens de Deus com tanta intimidade com o Espírito Santo, né, como Benihim, que ele acorda e a primeira coisa que ele diz é: bom dia, Espírito Santo. É a primeira palavra, porque o Espírito Santo é mais importante que tudo para ele, mais importante até que a esposa, né? Ou qualquer outra pessoa, porque é a primeira pessoa que ele se dirige à palavra ao acordar, ao respirar, ao ter a percepção que está vivo, é o Espírito Santo de Deus, porque ele descobriu o poder do Espírito Santo. Qual é a função, a missão do Espírito Santo na terra? Então, o Espírito Santo, ele não é um vento, ele não é um arrepio, ele não é uma sensação, ele não é uma energia, ele não é uma luz, ele é uma pessoa, é Deus entre nós. É Jesus entre nós. Às vezes a gente fala, poxa, eu queria ter vivido na época de Jesus. Jesus está aqui na pessoa do Espírito Santo. E nós temos que ter esse entendimento e viver assim. E viver dessa forma, nos relacionando com o Espírito Santo, porque relacionando com o Espírito Santo, nós estamos nos relacionando com o próprio Deus e com o próprio Jesus. Então, ele se fez presente em várias
em vários momentos da história da humanidade, de forma intensa. Nós olhamos para os patriarcas, né? Eles foram cheios do Espírito Santo para realizar o que eles precisavam realizar, para suportar o que eles precisavam suportar. Quando nós olhamos para José, depois que José decifrou lá o sonho de Faraó, Faraó diz assim: onde nós vamos encontrar um homem que tenha o Espírito de Deus? Para desenvolver o que precisa ser desenvolvido, tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. E esse homem era o próprio José, cheio do Espírito Santo. É que a gente não tem tempo, mas a gente vai ver o quanto José passou afiando o machado. Jogado num fosso, vendido pelos irmãos, depois na casa de Potifar, depois lá na prisão, tudo isso o quê? Afiando o machado, se preparando para que quando houvesse a manifestação sobrenatural de Deus, através, do Espírito Santo, ele seria capacitado para governar o Egito. Amém? Então, afiar o machado faz parte de uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Amém? Então, na criação ele esteve presente, com os patriarcas ele esteve presente, com os profetas. Os profetas, se eles falavam coisas boas, o povo ficava feliz, se alegravam. Mas se o profeta começava a denunciar o pecado, o erro da nação, esses profetas eram perseguidos e mortos. Eles só gostavam de ouvir coisas boas, que estava tudo bem. Mas, de repente, quando o profeta começava a falar: olha, vocês precisam se consertar, vocês estão vivendo no erro, vocês estão vivendo no pecado. Aí o povo perseguia esses profetas até a morte. Muitos morreram por quê? Porque estavam denunciando o pecado da nação de Israel. Então, mas quem capacitava esses homens para falar, para profetizar? É o Espírito Santo. E nesse cenário, nós vemos também, a gente usa muito esse exemplo, que é de Bezalel e Oliabe, que eram homens cheios do Espírito Santo, capacitados para a construção do tabernáculo. Se nós fôssemos dizer, hoje eles seriam os arquitetos, os decoradores, que engenheiros talvez, que tiveram essa sabedoria do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, de habilidade. Então, nós vemos que o Espírito Santo, ele não está conosco só naquilo que é uma questão ministerial, da igreja. Ele está conosco em todos os momentos. Se você está lá na sua casa, fazendo o seu almoço, cozinhando, limpando a sua casa, ou no seu trabalho, o Espírito Santo está ali, ele está te capacitando. Diante, até quando você, às vezes, errar ali a comida que você está fazendo, pede ajuda para o Espírito Santo. A hora que você colocar na mesa ali, todo mundo vai gostar. Eu falo: que segredo é esse? É o Espírito Santo, Se queimar o arroz, faz: Espírito Santo, me ajuda aqui, tira esse gosto de... O Espírito Santo, às vezes nós achamos que o Espírito Santo ele só está preocupado com aquelas coisas grandes, mas em todas as coisas o Espírito Santo de Deus está presente nas nossas vidas. Quantas vezes, quando eu trabalhava, às vezes com entregas, eu produzia também pães, bolo, doces, e às vezes eu acordava assim, eu falava assim: hoje parece que eu não vou dar conta. E eu pedia: Espírito Santo de Deus, me ajude. Quando chegava no final do dia, estava tudo certinho, tudo ok, tudo resolvido. Agora, se nós não temos o Espírito Santo como nosso amigo, como nosso ajudador, a gente sai chutando todo mundo, brigando com todo mundo e acaba dando tudo errado. Mas o Espírito Santo, ele nos ajuda em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Não é em algumas áreas, não, em todas as áreas. Assim como ele capacitou, deu habilidade, para esses dois homens, Bezalel e Oliabe, ele também nos capacita para tudo. Nos capacita.
E cada vez mais você pode melhorar, você pode se aperfeiçoar. E nesse cenário aí do Antigo Testamento, surgiu um profeta, o profeta Isaías. E eu quero aqui que vocês, alguém aí do projetor, tá? Projete aí na tela, fazendo um favor. Já os 2 versículos em sequência, tá? Isaías no capítulo 9, versículo 6, e depois Isaías, é o versículo 11, capítulo 11, versículo 2. Capítulo 9, versículo 6, depois 11, 2. Então, nesse cenário, né, do Antigo Testamento, surge um profeta, o profeta Isaías. Em meio ao caos que eles estavam vivendo, esse profeta surgiu dizendo: há esperança. Por quê? Porque um menino vai nascer, né? Um menino nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros e chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E repousará sobre ele, sobre esse menino, repousará sobre ele o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e do temor do Senhor. Olha que profecia extraordinária! Uma profecia de redenção, uma profecia de restauração, uma profecia de restituição. Cheia do Espírito Santo, envolvido na unção do Espírito Santo, envolvido no poder do Espírito Santo. E depois, gente, de mais ou menos 750 anos, um anjo apareceu lá na região da Galileia, para uma jovem Maria, e disse para ela: Maria, descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem? O Espírito Santo. E o poder do Altíssimo, Maria, vai te envolver. E você vai gerar, pelo Espírito Santo, o Filho de Deus, o Salvador do mundo, o Redentor das nossas vidas. E aí o que aconteceu? O Espírito Santo começou a pairar sobre Maria. E começou a gerar o milagre. Começou a gerar o Filho de Deus. E eu pergunto para você, o que é que o Espírito Santo está gerando na sua vida nesta noite? Que milagre o Espírito Santo de Deus está gerando na sua vida nessa noite? E o anjo disse: Maria, não se preocupe. Não se preocupe, Deus está dizendo para você, não se preocupe. Se você está cheio do Espírito Santo, se você sabe quem é o Espírito Santo Santo vai se mover de uma maneira sobrenatural e o impossível vai acontecer. Porque era impossível até hoje, é impossível, é inconcebível a mente humana acreditar que um homem nasceu fruto do Espírito Santo. Assim como Jesus ressuscitou. Nós cremos pela fé. Por causa do Espírito Santo que nos convence. Porque muitos não acreditam. Mas nós cremos que foi assim. E é assim até hoje. O Espírito Santo gerando o milagre, gerando o sobrenatural. Então, todo milagre que você precisa na sua vida, quem vai gerar este milagre é o Espírito Santo de Deus. Então, a melhor coisa que você tem a fazer é ser amigo do Espírito Santo. É você investir tempo com o Espírito Santo. É você afiar o seu machado todos os dias. Porque é Ele que vai mover para trazer o teu milagre, para trazer o teu sobrenatural. E assim se manifestou o Filho de Deus.
Jesus, o Messias, né? O enviado, o prometido, o Salvador do mundo. Mas antes dele iniciar o ministério dele, ele foi ter com João Batista, lá no deserto, para ser batizado. E quando ele estava chegando, João Batista diz assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu batizo com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia! Essa revelação é extraordinária. É Jesus, não tem outro. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outro jeito. É Jesus. Nós só temos a pessoa do Espírito Santo, porque Jesus pagou um preço lá na cruz por você. Ele morreu por você. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Se hoje nós temos o Espírito Santo, que desde a eternidade esteve fazendo, realizando, nós estamos hoje desfrutando da presença do Espírito Santo. Uma presença ilimitada, uma presença sobrenatural, porque Jesus ele tinha um corpo físico, matéria, ele não poderia estar no mesmo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele era limitado, mas o Espírito Santo, ele está com você, habita dentro de você. Onde você for, você está levando Jesus, você está levando o Espírito Santo. Então, tem Espírito Santo em toda a face da terra, e Ele está pairando sobre a terra, e todo esse caos vai se dobrar, se render ao plano poderoso do nosso Deus. Não tem. Já está escrito, já está profetizado. Já está escrito, já está profetizado. É o Espírito Santo que vai nos levar de volta para Deus. É o Espírito Santo que vai nos levar de volta para casa. É o Espírito Santo que vai levar a noiva para o noivo. É assim, já está escrito, já está determinado. Pode acontecer o caos que acontecer, o Espírito Santo, através de você, está pairando sobre esse caos. Está pairando, está gerando um avivamento que vai varrer as nações da terra. Aleluia, eu creio neste avivamento, eu sonho por este avivamento, eu oro por este avivamento e eu desejo este avivamento. Que é o avivamento que vai preceder o encontro da noiva com Jesus Cristo, que somos nós, a igreja de Jesus, amém? E após o batismo de Jesus, ele foi conduzido ao deserto. E ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Eu quero dizer para você, se você está passando por um deserto, o Espírito Santo está com você. Se você é cheio do Espírito Santo, você não vai murmurar nesse deserto. Você não vai morrer nesse deserto. Você não vai criticar nesse deserto. Você vai afiar o seu machado. Esse deserto não é para te reprovar. Este deserto é para te aprovar. É para você sair desse deserto aprovado. Assim como Jesus ficou 40 dias. Ele foi tentado, ele foi testado de todas as maneiras. Foi oferecido a ele o mundo, a glória, o poder, tudo. Mas ele venceu com a palavra. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Está escrito, Satanás. Porque no deserto nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós só atravessamos o deserto e saímos vitoriosos, saímos vencedores, se nós tivermos a nossa vida alicerçada na rocha, alicerçado na palavra de Deus. Porque foi assim que Jesus venceu, foi assim que Jesus foi aprovado. E ao sair dali,
do deserto, aprovado, ele iniciou o ministério dele. Por quê? Porque ele venceu. Porque ele, aquele tempo, ele entendeu que era um tempo de preparo. Era um tempo que ele precisava de intimidade com o Espírito Santo. Porque ele tinha uma missão. E ele precisava do Espírito Santo para exercer essa missão, para executar essa missão. E Jesus vence Satanás e volta cheio do Espírito Santo. Para quê? Para curar os enfermos, para libertar os cativos, para ressuscitar os mortos, para colocar os cativos e oprimidos em liberdade. E o povo que estava em trevas viu uma grande luz. A redenção surgiu, a redenção chegou, a redenção se manifestou. Então, Jesus é isso nas nossas vidas. Jesus chegou na sua vida para mudar a tua vida, para transformar a tua vida, para restaurar o teu casamento, para restaurar as tuas finanças, para restaurar as suas emoções, para que todo jugo fosse quebrado da sua vida, para te colocar em liberdade e para que você seja cheio do Espírito Santo. É para isso que se manifestou o Filho de Deus, para trazer libertação para a tua vida e te encher do Espírito Santo. Mas para que você quer ser cheio do Espírito Santo? Só para sapatear, rodar, cair no chão? Isso aí faz parte de uma manifestação, de um mover. Mas isso não significa que você é cheio do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo no seu dia a dia. Como o pastor Clodoilson pregou aqui no domingo passado. Quando pisam no seu calo, que você vai ver se você é cheio do Espírito Santo. Quando dão um tapa no seu rosto e você tem que virar outra face. Quando o Senhor fala assim, olha, anda mais uma milha. Deu a túnica, dê a camisa também. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Mas não é só isso também. E Jesus diz assim, olha, está chegando a minha hora. Jesus não disse explicitamente o que ele iria passar, mas ele disse, está chegando a minha hora. E chegou a hora da crucificação. Mas ele morreu, mas ele ressuscitou. E ele disse assim, agora eu vou voltar para o meu Pai. Mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu enviarei o Espírito Santo Consolador. Ficam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. E eles ficaram em Jerusalém, até que um dia aconteceu uma manifestação sobrenatural. Porque a partir do momento que Jesus disse, ficar em Jerusalém, o Espírito começou a pairar. O Espírito começou a mover para mudar a história da humanidade. Jesus mudou a história da humanidade, antes e depois de Cristo. E até isso estão querendo tirar da nossa história. E nesse período, o Espírito Santo começou a mover, até que no dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios do Espírito Santo de Deus e começaram a falar em outras línguas. Com certeza começaram a rodar também. Com certeza caíram, davam gargalhada, riam. Estavam cheios. As pessoas diziam assim, eles estão embriagados. Mas como? Tão cedo assim já estão cheios de vinho? Eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Nós vemos um crente cheio do Espírito Santo de acordo com aquilo que ele anda postando nas redes sociais. Por que você quer ser cheio do Espírito Santo? O principal motivo é para testemunhar de Jesus onde você for. Para você curar os enfermos, para você libertar os cativos, para você implantar o reino de Deus na terra. Sede minhas testemunhas em Campo Grande e até os confins da terra. Essa é a nossa palavra profética. IECG até os confins da terra. IECG no Aeroranjo, IECG na Margarida, IECG em Araraquara, IECG em Dourados, IECG em tudo que é lugar.
Porque nós entendemos o que é ser cheios do Espírito Santo. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela não consegue ser uma pessoa que só vem aos cultos para assistir ao culto. Ela precisa ir além, ela precisa fazer, ela precisa realizar, mas ela não depende do que o pastor tem que falar, o que ela tem que fazer. Onde ela for, ela pode ser, ela é uma testemunha de Jesus. Onde ela for, ela pode dizer: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, Jesus salva. Tem jeito para a sua vida, tem jeito para o seu casamento, tem jeito para o seu filho, tem jeito para a sua empresa. Tem jeito, tem solução para essa depressão, para essa angústia, para essa solidão que você sente. Jesus é a resposta para você. Seja cheio do Espírito Santo de Deus. Se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você não vai cumprir os desejos da carne. Porque a única coisa que nós temos para vencer a carne é ser cheios do Espírito Santo. Não tem lugar, uma pessoa cheia do Espírito Santo, não tem lugar para vício, não tem lugar para fofoca, não tem lugar para adultério, não tem lugar para pornografia, não tem lugar para prostituição, porque você é cheio do Espírito Santo e não cabe mais nada dentro de você, a não ser a pessoa do Espírito Santo de Deus. E eu te convido, nesta noite, a navegar, a mergulhar no oceano do Espírito. A dizer: Senhor, eu entendi o que é ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E o mínimo que eu posso fazer, se eu sou cheia do Espírito Santo, é ser testemunha de Jesus. E se você for testemunha de Jesus, esses sinais seguirão aos que crerem. Daqui a pouco você está orando, as pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão sendo libertas, as pessoas estão sendo restauradas. Porque os sinais vão seguir aqueles que creem.